Fique de pé, abra sua Bíblia junto comigo, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte, livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, vamos todos juntos? Não temas, eu te ajudo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, meu Deus, em grande escala, atinja os corações, meu Pai, para que o Senhor possa confortar aqueles que precisam de conforto, aliviar, meu Pai, o sofrimento e edificar os corações nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O último ponto da mensagem que o pastor trouxe no último domingo, Invernos da Vida, foi o ponto que diz que Deus nos fortalece nos momentos da dificuldade. Deus está conosco. E nessa noite, nós vamos explorar ainda um pouco mais essa parte da mensagem. O tema da mensagem dessa noite é: diz o Senhor, não temas, eu te ajudo. Irmãos, crise é a palavra do momento. É crise na área da saúde, novas cepas chegando, é crise na área financeira, os preços subindo e subindo cada vez mais, é crise na área eclesiástica, muitos estão desanimados, pessoas pregando o evangelho fácil, pessoas anestesiando o coração das pessoas com um evangelho que não é o evangelho da palavra de Deus. Crise familiar, divórcios acontecendo, não param de acontecer. Ontem, um casal que nós discipulamos há muitos anos, me ligaram e me comunicaram acerca de um divórcio. Isso rasga o nosso coração, é crise. Mas nós estamos cantando, vivo feliz, pois sou de Jesus. Mesmo diante de tanto caos, nós podemos ter a certeza de que com Jesus nós vivemos felizes. De que com Jesus nós caminhamos por este mundo cheio de dificuldades, caminhamos por este mundo cheio de problemas, com a graça de Deus ao nosso lado, graça essa que nos transforma, graça essa que nos ajuda, e as manifestações da graça do nosso poderoso Deus são reveladas a cada dia. Por isso, este Deus maravilhoso te diz nessa noite, não temas, porque eu te ajudo. Mas isso que nós estamos passando não deve ser surpresa para ninguém que tem o Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Por quê? A palavra de Deus diz o seguinte: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O apóstolo Paulo escreveu isso para o seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, no seu capítulo 3. Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 7, que novas pestes surgiriam, que haveria fome, que haveria guerra. Então, nada disso deve ser surpresa para nós. Mas, de repente, uma crise está no seu coração, na sua vida. E você está aqui ouvindo essa mensagem de Deus para você, ou você pela internet também está passando por algum tipo de crise. O Senhor Deus te diz, não temas, eu te ajudo. Esse texto nos traz algumas verdades, irmãos, que eu gostaria de compartilhar. Volte lá comigo para o texto. Porque eu, o Senhor teu Deus. Nos capítulos 41 e 42 de Isaías, o Senhor fala na primeira pessoa.
A primeira verdade é sobre quem está falando. E quem está falando é o Senhor. Temos percebido que pessoas têm buscado fora da palavra de Deus ajuda. Notado que parece que a palavra de Deus já não é mais suficiente para as respostas da vida. Mas aqui é o Senhor quem está falando e nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Nós devemos depositar toda a nossa esperança no Senhor. Toda a nossa fé deve ser depositada no Senhor. A Bíblia tem todas as respostas. E por quê? Porque é a palavra de Deus. E essa frase, não temas, porque eu te ajudo, foi dita, é dita e sempre será dita pelo Deus Todo-Poderoso, aquele que não mente, aquele que não há sombra de variação. Tudo o que Deus fala é 100% confiável, porque Ele é santo, porque nele não há nenhum tipo de falha. O Senhor Deus já te deu motivo para você não confiar nele. Então, é Ele quem está falando isso para nós. Aquele que não falou que estaria conosco, mas aquele que prova que está conosco. E o Senhor prova, irmãos. E o Senhor nos ajuda em quê? Nessa peregrinação, nessa vida que nós estamos vivendo hoje. E aqui, irmãos, é um curto período de tempo. Ninguém estará aqui daqui a 100 anos. Todos nós, aqueles que se entregaram a Jesus, estarão no céu. Então a nossa vida aqui é um pequeno vapor. Por isso, nós devemos sempre confiar naquele que cuida de nós aqui e estará conosco para sempre na eternidade. Ele não te abandona, não te abandonará. Nunca. Ao contrário, Ele te fortalecerá. Ele te ajudará. Nós já vamos falar como. Mas há uma segunda verdade aqui no texto, que diz assim: o Senhor, repare que detalhe importante, teu Deus. Se o Senhor não for o seu Deus, você não receberá a ajuda dele. Mas se Deus, o Criador dos céus e da terra, for o seu Deus, você sim terá a ajuda dele. E como é que eu sei que Deus é o meu Deus? Se você se entregou a Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador. Se você ainda não se entregou a Jesus, deixa eu te dizer, Ele não é o seu Deus. Mas se você se entregar a Jesus, Ele será o seu Deus e, portanto, te ajudará. O povo de Deus não está isento de dificuldades, de sofrimentos, não está. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. O povo de Deus vai sofrer perseguição. O povo de Deus vai sofrer dificuldade. O povo de Deus não vai passar por essa terra tranquilamente. E nós sabemos muito bem que não vai melhorar. As pessoas estão adaptando os seus pecados à palavra de Deus, estão adaptando a Bíblia aos seus pecados, quando na verdade nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus, porque somos povo de Deus, somos povo que se chama pelo nome do Senhor, somos a nação santa, o povo adquirido.
E este povo tem a promessa de Deus de que a ajuda dele estará sempre presente. Agora nós não podemos nos esquecer de que somos dele e devemos viver conforme ele nos orienta e não conforme nós achamos que devemos viver. Povo de Deus. Somos propriedade do Senhor. O que nos leva à terceira verdade do texto, que diz assim: eis que te tomo pela tua mão direita. Por que não esquerda? Eis que te tomo pela tua mão direita. Imagine a cena. Quando você estende a sua mão direita, alguém com a mão esquerda te pega. É assim. De acordo com o costume judaico, direita é lugar de honra. A própria palavra de Deus enfatiza isso. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 62, Jesus disse: e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Estevão viu isso em Atos 7,54. Estevão diz assim, a palavra de Deus diz assim: ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava assentado à direita de Deus. Em Filipenses 2 nós sabemos que o Pai exaltará o Filho de maneira sobremaneira. Em Salmo 110, 1, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à mão direita. O Senhor estende a mão para pegar a sua mão direita, não é para que você fique à direita dele, mas para que ele fique à sua direita. Entende? Mão esquerda, quem está à direita? O Senhor. Qual que é a verdade aqui? A verdade é que recebe a ajuda de Deus quem honra ao Senhor Deus. Quem coloca o Senhor Deus em primeiro lugar em sua vida. E irmãos, nos dias de hoje, como nós vamos honrar a Deus? Mantendo um compromisso de oração. Mantendo um compromisso de santidade, mantendo um compromisso com a palavra do Senhor e praticando aquilo que nós ouvimos de Deus. É colocar o Senhor em primeiro lugar, é colocar o coração para a obra do Senhor, é simplesmente viver o que Hebreus 12 nos diz, onde nós devemos deixar o embaraço, deixar aquilo que nos impede de viver com Deus, de viver uma vida íntegra com o Senhor. Aquele que honra o Senhor é aquele que estendeu a mão, aquele que o Senhor pegou pela mão direita, é aquele que quer que o Senhor esteja no lugar de honra. E a estes o Senhor fala: não temas, porque eu te ajudo. Agora tem gente que não honra a Deus e quer a ajuda de Deus. Ouve a voz de Deus quem tem a certeza, a plena convicção na palavra de Deus, que é povo de Deus e que honra a Deus. E como é que o Senhor nos ajuda? O Senhor nos ajuda de diversas maneiras. Nós conseguimos enxergar a graça de Deus de diversas maneiras. Ele fala conosco, Ele nos deixou a condição, a oportunidade para que nós falássemos com Ele. Isso é uma bênção. Mas Deus também manifesta a sua graça sobre nós através da igreja, através de nós. Nas visitas que fizemos, tanto na de ontem quanto na de hoje, eu fiquei pensando assim, eu disse para as pessoas: o que seria de mim se Deus não manifestasse a sua ajuda através da igreja? Esses últimos anos foram realmente intensos. 2019 quase morri, e a igreja estava orando por mim, me ajudando. Deus me ajudando através da igreja. Em 2020, perdi a minha mãe.
E mais uma vez, quem estava comigo? Quem Deus estava usando para me ajudar? A igreja. Em 2020, soube que minha esposa estava grávida da menina mais linda do mundo. E quem estava alegre comigo? A igreja. Ou seja, Deus usa a igreja para nos ajudar. Portanto, valorize isso. Pense nisso. Pense nisso. Ouça aquilo que está saindo do púlpito. Está em crise. Deus está te ajudando. Deus vai te ajudar. E Deus usa a igreja para te ajudar. Não temas, eu te ajudo, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.